convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, nós vamos hoje finalizar aí a série de mensagens que a gente vem meditando desde o início do mês passado, a série Eu Creio e Agora, que é uma série que nós temos refletido sobre nosso papel na missão do Senhor, na vida com Deus. E a gente vem meditando ao longo dessas últimas semanas sobre a importância do nosso engajamento. Falamos até hoje sobre 4 temas: o engajamento comunitário, o engajamento na oração, o engajamento na entrega e o engajamento no amor. Foram 4 mensagens até agora, todas elas estão disponíveis também no canal da nossa igreja, e hoje nós vamos finalizar toda essa série de mensagens, fazendo a leitura de João, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 19, João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 19, e a palavra do Senhor declara assim aos nossos corações nessa noite. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá você e te levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de gloriar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Senhor, te agradecemos por essa palavra, oramos ao Senhor agora te pedindo, fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações a tua palavra e, Senhor, que essa instrução possa ficar marcada no nosso coração para vivermos uma vida de serviço ao Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite e que agora a tua palavra venha alimentar a cada um aqui. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus fale contigo em nome de Jesus. Amados, o tema da mensagem dessa noite é bem direto para nós. A gente vem falando de engajamento toda semana. Hoje o tema é Deus conta com você. O tema da mensagem dessa noite: Deus conta com você. E aí, quando a gente olha para todas as mensagens ministradas até hoje, quando nós olhamos para o texto que lemos aqui nesta noite, nós enxergamos, Denesi, de fato, uma mensagem com esse tom: Deus continua contando conosco. Deus continua contando com aqueles que Ele levantou. Deus conta comigo e conta com você. O texto que a gente acabou de ler nos mostra um momento na vida de Pedro, e é um dos meus textos favoritos da palavra do Senhor, porque anteriormente, se você ler o capítulo 21 a partir do primeiro versículo, você vai ver ali, Edmilson, um cenário bem triste, digamos assim. Pedro já havia encontrado Jesus outras oportunidades, inclusive eu já ministrei esse texto aqui algumas vezes, e Jesus promove aquele encontro, Leandro, para falar diretamente com Pedro.
Aquele encontro, Letícia, foi preparado para Pedro. Embora tivesse ali com ele outros discípulos, João estava ali, outros discípulos estavam ali, mas aquele encontro especialmente foi preparado para Pedro. Jesus queria tratar com a vida de Pedro. E a gente sabe o que havia acontecido antes. Jesus havia declarado para Pedro dias antes que ele negaria Jesus 3 vezes. Jesus falou para Pedro que Pedro vacilaria, negando ele dessa forma, e aquilo de fato aconteceu. Pedro se sente extremamente envergonhado com aquela situação toda, e de repente Jesus ressuscita, reencontra os discípulos, reencontra o próprio Pedro, mas a gente percebe, Marcos, que havia ainda algo que precisava ser tratado na vida daquele homem. Ele ainda estava, Tiago, amargurado por conta dos seus erros, por conta dos seus vacilos, por conta de toda a expectativa que ele havia criado e que ele não conseguiu cumprir, não conseguiu realizar. E aí eu quero deixar uma frase aqui para você, na verdade é uma citação, antes de entrar no primeiro ponto da mensagem, que diz assim, sim, você pode se sentir desqualificado, despreparado, destreinado, sem talentos ou até mesmo indigno. Contudo, veremos nessa mensagem que essas são as excelentes qualificações para Deus fazer uma obra poderosa na sua vida. Quando a gente olha aqui, Márcio, para essa palavra, e quando a gente olha para a Bíblia de uma maneira geral, Adeilton, sabe uma coisa que me vem na mente? Sabe qual é o pensamento que me vem aqui, Eliane? Um currículo. Na verdade, um currículo não, uma vaga de emprego. Eu imagino, olhando para a Bíblia inteira, que Deus trabalha na seguinte dinâmica, Guilherme. Imagine você que tem ali uma vaga. Olha, tem uma vaga aqui, João, que eu preciso de uma pessoa. E aí chega 2 currículos para Deus. O primeiro currículo, Andréia, vai falar ali, olha, eu falo inglês, falo espanhol, sou uma pessoa muito inteligente, sou bem relacionado, me sinto uma pessoa capaz, eu sou top, eu sou excelente, eu tenho certeza que não tem melhor candidato do que eu, conta comigo, essa vaga é minha. Primeiro currículo chegou lá, qualificações, são 3 páginas de currículo, frente e verso, e aquela coisa toda, está lá o primeiro currículo. Só que aí depois chega um outro currículo lá, e o currículo já começa, Zilma, com um pedido de desculpa. Me desculpa de estar entregando esse currículo aqui para você, mas eu acho que eu não sou capaz para essa vaga, eu não sei nem para que eu estou entregando esse currículo, se eu não acho que eu sou capaz para isso, eu não sou a melhor pessoa para essa função, eu não sei falar direito, eu não sou a pessoa mais destacada da minha família. Me desculpa mais uma vez, mas está aqui o meu currículo, tá? Eu prometo que não volto mais. Quando Deus olha para os 2 currículos, ele pega o segundo. A gente olha para a palavra do Senhor e é impressionante como Deus prefere pegar os improváveis para fazer uma grande obra. Para realizar uma grande coisa, Deus escolhe sempre aquele que seria a nossa última opção. Deus age dessa forma e Ele conta com esse tipo de pessoa. Ele conta com pessoas que reconhecem, olha, eu não sou a melhor pessoa para isso. Se você tem esse sentimento no seu coração, eu já digo para você nessa noite, te prepara, que é você mesmo que Deus pega para fazer coisas maravilhosas. Deus trabalha com esses cenários. E aí o primeiro ponto da mensagem nessa noite é: Deus gosta dos quebrantados. Deus gosta dos quebrantados. E aí eu quero destacar aqui 3 exemplos na palavra, para você entender o que eu estou falando aqui até agora. Deus gosta dos quebrantados. O que é, William, uma pessoa quebrantada? Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que chega diante de Deus e reconhece, Adriana, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou uma pessoa que sem o Senhor na minha vida não sobra nada. Senhor, eu sou indigno. Senhor, eu sou indigna. Senhor, olha,
muitas outras pessoas são mais dignas do que eu, só que na verdade a gente sabe que não é. A gente sabe que diante do Senhor somos pecadores, somos vistos dessa maneira. Se não for pela graça dele na nossa vida, não sobra nada. E trago aqui 3 exemplos então para a gente perceber, exemplos do caso que Deus gosta de escolher. Primeiro aqui que eu cito para você é o caso de Abraão e Sara. Quando Deus escolhe aquele casal, o Senhor escolhe um casal para formar a nação de Israel, Ele escolhe um casal idoso. E ainda por cima, Alessandra, além do casal ser idoso, a mulher é estéril. Olha que coisa boa aí, né? Se fosse um homem, olha, eu preciso escolher um casal para formar uma grande nação. Eu vou escolher um casal jovem, né, um casal recém-casado, cheio de vigor, de disposição, para criar um monte de filho, povoar a terra, porque a gente vai formar uma nação. Então, quanto mais novo, melhor. Deus vai no inverso. Ele escolhe um casal de idosos, e ainda por cima a mulher é estéril. E aí ele começa então, e a própria mulher dá risada. Quando Deus está falando, Sara racha o bico, né? E ela fala, esse negócio aí, está errado esse negócio. E o próprio anjo do Senhor vira para Sara e questiona ela, por que tu está rindo? E o Senhor faz com que aquela mulher estéril, aquele casal idoso, tenha um filho. Aí você pensa, né? Você pensa assim, William, o Senhor vai formar uma multidão. O casal Larissa vai ter 15 filhos, e cada um dos filhos vai ter mais 30, e vai embora. Tudo começa com um casal de idosos, a mulher estéril que dá à luz a um filho só. E Deus começa a fazer a coisa assim, porque Ele age com cenários improváveis. Mas eu dou ainda o segundo exemplo aqui, Fernanda, Davi. Quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, ele chega lá na casa de Jessé, e ele chega e informa, Jessé, vim para cá, porque um dos teus filhos vai ser ungido, o futuro rei de Israel. E aí, Rogério, é engraçado que o próprio Jessé já pega o filho mais velho e mais forte, fala, ó, é esse aqui. E aí Samuel olha, e aí o próprio Samuel, a palavra vai mostrar que ele mesmo é meio que levado ali pelos olhos dos homens, só que o Senhor fala, não é esse aí. E aí vai o segundo, também não é. Vai todos os filhos, e aí depois ele pergunta, não tem mais nenhum? E aí o próprio Jessé vai falar, tem mais um, mas está lá no campo, está cuidando das ovelhas lá. Deixa eu te contar algumas coisas aqui sobre a vida de Davi, para você entender o peso do que Deus estava fazendo naquele momento. Para começar, Davi era o filho mais novo, Maurício, e por ser o mais novo, já de cara, já não serviria, porque se é para algo muito importante, você escolhe o mais velho. Se é para algo importante, você pega aquele que é o primogênito. Davi é o último filho, aí já começa por aí, mas não para por aí também. Davi era um pastor de ovelhas. Hoje a gente olha para a figura do pastor de ovelhas, Júnior, e a gente pensa, né? Não, pastor devia ser naquela época, o pastor de ovelhas devia ser, sei lá, o médico daquela época, né? O engenheiro daquela época, porque a palavra vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então essa deve ser a melhor profissão de todas. Curiosamente, naquela época, era uma das profissões mais desprezadas pelos homens. O pastor de ovelha, ele era mal visto, porque ele ficava exposto debaixo de sol, de chuva, era geralmente homens mais magrinhos, eram homens já do campo, que viviam isolados, cheio de sujeira, de estar cuidando das ovelhas, às vezes mal cheirosos, e aí, aqueles homens, você já olhava e falava, não, esse aí não pode ser. Davi era o mais novo, era um pastor de ovelhas, e aí a gente poderia ainda citar aqui, ele era um pastor de ovelha numa família, Raíla, de guerreiros, e o Senhor escolhe Davi, o Senhor escolhe o mais improvável. E eu fecho aqui com o terceiro e último exemplo, os 12 apóstolos, quando a gente vai ver ali, Jesus vai escolher os 12, e aí o texto nos mostra ali, que ele ora a noite inteira, e aí Zilma fica aquela expectativa, né, porque Jesus vai descer do monte e vai escolher os 12 que vão caminhar com ele, aí fica a expectativa da galera, e aí eu fico imaginando a cena, já falei isso aqui uma vez, fico imaginando a cena, Edgar, Jesus desce,
E aí a multidão junta ali e fala, é hoje, Vanizinha, é hoje que ele vai escolher os 12, vamos ver qual vai ser o primeiro. Deve pegar um doutor da lei aí brabo, vai pegar alguém aí inteligente, vai pegar um cara casca grossa, vamos ver qual vai ser o primeiro que ele vai escolher. Jesus fala o primeiro, Pedro. Aí eu fico imaginando a galera falando, não, peraí, acho que ele se confundiu, acho que passaram para ele que Pedro era uma outra pessoa. O Pedro é um pescador, Pedro não é nenhum estudioso da lei, não é? E aí Jesus vai chamando um por um. Se você estudar a ficha de cada um daqueles caras, você vai ver que Jesus forma o time mais improvável possível para ser os 12 que vai acompanhar ele, porque eu torno a dizer aqui, Jesus nos ensina na sua vida, o nosso Deus gosta dos quebrantados, o nosso Deus gosta dos mais improváveis, o nosso Deus gosta de escolher aqueles que o homem jamais escolheria. O nosso Deus olha para nós e Ele enxerga algo de valor em nossa vida, mesmo que a nossa família não creia nisso, mesmo que as pessoas não enxergam isso, porque o olhar de Deus, e glória a Deus por isso, Deus não vê como o homem vê. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Certamente, se Deus olhasse como o homem vê, muitos dessas pessoas que a gente citou aqui, a grande maioria não teria vivido as histórias que viveram, porque Deus tem um olhar diferente. E Deus, quando olha para você, Ele tem um olhar diferente também sobre a sua vida. Deus, quando olha para você, Ele não enxerga aquilo que é empecilho em você, Deus enxerga aquilo que Ele pode fazer através de você, aquilo que nem você mesmo pode acreditar que existe na sua vida, o Senhor enxerga. O Senhor está à procura de homens e mulheres de coração quebrantado, que reconhecem que se não for pelo agir de Deus, nada vai acontecer. Bem-aventurado os improváveis, bem-aventurados aqueles que ninguém espera nada, bem-aventurados aqueles que nem eles próprios esperam alguma coisa, porque é esses que Deus gosta de usar. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Segundo ponto, enquanto vemos o que somos, Deus vê o que seremos. Você pode repetir essa frase comigo? Segundo ponto da mensagem, diga assim, enquanto vemos o que somos, Deus vê o que seremos. Deus está sempre um passo à frente. Deus está sempre enxergando além do que nós enxergamos. Quando lemos aqui o capítulo 21, conforme eu falei, o ambiente era de melancolia total. E aí eu quero ler com você aqui o versículo 1 do capítulo 21, vamos lá? João capítulo 21, versículo 1, que diz assim, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. O cenário aqui era um cenário triste, porque Adeilton, a gente pode perceber a tristeza em Pedro pelas suas poucas palavras. Pedro ainda carregava um peso, Júlia, no seu coração, por ter traído Jesus. E Pedro, de repente, fala, olha, vou pescar. E os discípulos que estão ali junto falam, nós vamos com você também. Pedro estava naquele momento, sabe, de poucas palavras, quando está chateado com alguma coisa, Leda, que a gente não fala quase nada, que a gente fica quieto. Pedro estava naquele momento, era um ambiente de tristeza, era um ambiente pesado, e ainda por cima depois a gente vê no texto aqui, uma pesca fracassada, nada dá certo naquela noite, e aí Pedro joga a rede, não pega nada, joga para o outro lado, não pega nada, e a noite vai passando, até que Jesus aparece na praia. E o texto que lemos aqui nos mostra no versículo 15, vem comigo aqui no versículo 15, que é o primeiro versículo que nós lemos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E Pedro respondeu, sim,
o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. O que Jesus está falando aqui, Edmilson, para Pedro, nos mostra qual era a missão de Jesus naquela manhã, naquele amanhecer, naquela praia. O propósito de Jesus era resgatar o apostolado na vida de Pedro. Pedro tinha desistido do chamado, Pedro tinha desistido dos planos de Deus, e aí, Ana, naquele dia, Jesus começa a resgatar o que Pedro estava querendo jogar fora. Pedro estava querendo abrir mão de tudo, Márcio, mas Jesus vai lá para resgatar aquilo tudo. Jesus não tinha desistido de Pedro. E aí, quando a gente olha para cada momento da vida daquele homem de Deus, e aí eu volto para o tema do tópico aqui, enquanto nós vemos o que somos, o Senhor sempre vê o que seremos. O Senhor sempre vê aquilo que está lá na frente, que os nossos olhos ainda não são capazes de enxergar. Quer ver? Quando Pedro era apenas um pescador de peixes, lá no começo dos evangelhos, Jesus olha para aquele pescador, Guilherme, e declara assim: você será um pescador de homens. Os homens enxergavam um trabalhador da pesca. Jesus bateu o olho, Eliane, e enxergou um ganhador de vidas. Jesus olhou para Pedro ali, Vitória, e ele enxergou um homem que faria diferença. Você não vai ser só um pescador de peixes, você vai ser um pescador de vidas. Eu vejo em você algo muito maior do que estão vendo aqui agora. Só que tem um segundo momento. Tem um momento em que Pedro está cheio de orgulho, caminhando com Jesus, já passou ali algum tempo, e aí Pedro começa a bater no peito e falar: eu nunca vou negar o Senhor. Se vierem mexer contigo, vai ter que passar por cima de mim. Pedro todo machão, Pedro todo grandão, Maurício, e aí, cheio do seu orgulho, Jesus olha para Pedro e declara para ele dizendo: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro estava se vendo naquele momento como alguém extraordinário, só que Jesus, vendo além, ele já cantou a pedra para Pedro naquele momento: você não é nada disso e eu vou além, você vai me negar 3 vezes, você vai vacilar comigo, você está achando que você é o bambambam da história, que você é o fortão, o diferentão do grupo, você vai me negar 3 vezes. Pedro se via como alguém maravilhoso e Jesus já via o que ele seria momentos depois. Só que agora, quando chegamos em João 21, quando Pedro achava que tudo estava perdido, Jesus olha para Pedro e ele declara para ele: apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro achou que tudo estava perdido, mais uma vez Jesus enxerga além, e ele declara ali, irmã Beth, uma palavra dizendo: você cuidará do meu rebanho. Quando Pedro via um fracasso, Jesus via um grande líder da sua igreja. Quando Pedro via o fim de tudo, pensava que tinha estragado tudo, Jesus olhou para ele e ainda enxergava o que ele poderia fazer de novo. E eu deixo essa palavra para nós aqui nessa noite. Se você hoje está vivendo um momento em que você pensa que estragou tudo, se você pensa que o Senhor não vai mais fazer aquilo que Ele prometeu, que algo aconteceu e que tudo foi por água abaixo, em nome de Jesus, nessa noite eu digo para você: enquanto você vê quem você é, o Senhor vê quem você será. O Senhor pode escrever uma nova história, o Senhor pode fazer algo novo, assim como Ele fez com Pedro. Ele enxerga lá na frente. Se hoje você se enxerga como uma pessoa que não pode mais viver aquilo que Deus tinha para fazer, em nome de Jesus, creia nessa noite: Deus enxerga em você algo maravilhoso que talvez nem você enxergue. O Senhor sempre vê além. O Senhor sempre está um passo à nossa frente. Deus continua contando com você. Deus continua contando conosco. Deus continua contando com o dom que Ele colocou na sua vida. Deus continua contando com você para realizar todos os planos que Ele tem na sua vida. E foi assim na vida de Pedro. E aí eu fecho a palavra dessa noite, destacando o terceiro tópico aqui para a gente poder finalizar.
temos uma missão sacerdotal. Temos uma missão sacerdotal. E aí, quando a gente olha aqui para o texto bíblico, nós vemos que Jesus fala 3 vezes para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Essa missão que Jesus deixa para Pedro é a mesma missão que o Senhor deixa para todos nós aqui nessa noite. Nenhum de nós aqui tem a vocação de ser apenas a plateia. Ninguém aqui foi chamado para ser plateia no reino de Deus. Todos nós recebemos uma missão sacerdotal no reino de Deus. Todos nós recebemos uma vocação de cuidar de vidas no reino de Deus. E eu já vou explicar isso mais a fundo, porque, amados, nós enxergamos na palavra o seguinte: as ovelhas são o povo de Deus. As ovelhas são aqueles que pertencem ao dono das ovelhas, que é o nosso Senhor. E Deus levanta no reino homens e mulheres para apacentarem todo o rebanho do Senhor. O Senhor confia em você para zelar pela vida de outras pessoas. Ih, pastor, esse negócio aí não é para mim não. E tem gente que é muito melhor que eu para esse negócio. Aí, pastor, eu não sei falar direito. Pastor, olha, eu estou começando. E pastor, eu já passei do ponto, já estou velho demais. Pastor, já estou mais assim. Pastor, já estou mais assado. E pastor, isso aí já passou o tempo. Deus está levantando gente nova. Deus conta com cada um de nós aqui para cuidar de vidas. E isso é uma missão que é para todos. E quando eu falo isso daqui, amados, não é clichê, porque todos nós vamos prestar conta dessa missão diante de Deus um dia. Essa missão que Jesus deixa para Pedro aqui nesse texto, é uma missão de ser sacerdote, uma missão de cuidar do rebanho de Deus. E Pedro viveu esse chamado na vida dele. Quando você lê Atos, você vai ver Pedro exercendo aquele chamado, ele vivendo aquele chamado, vivendo cada uma dessas palavras. E quando a gente olha para nós hoje e olhamos para a palavra do Senhor, precisamos entender: Deus quer de nós que sejamos e vivamos como uma comunidade de sacerdotes. Deus quer que todos nós sejamos e vivamos como uma igreja, uma comunidade de sacerdotes. E isso não é uma palavra minha. Eu vou pedir para projetar, por favor, aqui para nós, Êxodo 19, versículo 6. Êxodo capítulo 19, versículo número 6. Eu vou ler cada um dos textos aqui com você, para você percorrer comigo. Olha o que diz a palavra em Êxodo: e vocês, Senhor falando para o povo dele, serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Jesus, o Senhor Deus, naquele momento falando com Moisés. Agora, por favor, Isaías capítulo 61, versículo 6. Isaías capítulo 61, versículo 6, eu vou ler daqui e você acompanha no televisor. A palavra do Senhor diz assim para nós: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Aí agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora é o próprio Pedro falando para a igreja do Senhor. Deus usando a vida de Pedro agora. E diz assim, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes. E para fechar, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor em Apocalipse 1, versículo 6, diz assim: Ele, Jesus, fez de nós um reino de sacerdotes para Deus.
Deus tem uma vocação para nós, que está revelada desde o Antigo Testamento até o Novo. Qual é essa vocação, Larissa? Sermos sacerdotes do Senhor. Todos nós aqui, a Júlia, a Larissa, o Tiago, a Gabi, o Rogério, o Denesi, todo mundo aqui dentro, Deus tem para nós um chamado, uma vocação, sermos sacerdotes do Senhor nesse mundo. O Senhor conta conosco para essa missão. E o que é que faz, Alessandra, um sacerdote? O sacerdote tinha uma função de zelar, de cuidar da vida do povo de Deus. O sacerdote sacrificava pelo povo de Deus. O sacerdote zelava pela doutrina, pela palavra na vida do povo de Deus. O sacerdote se preocupava com a saúde espiritual de todo o povo de Deus. E o Senhor tem para nós esse chamado. O Senhor quer que cada um de nós abrace essa causa. E aí, André, eu fico pensando, que impacto pode gerar nesse mundo uma igreja que vive dessa maneira? Imagine, Raila, quando todos os membros de um corpo, quando todos os discípulos, Adeilton, da casa do Senhor, se enxergam como sacerdotes do Senhor. E aí eu entendo, é meu papel zelar pela vida da Eliane, é papel da Eliane zelar pela vida da Natane, é papel da Natane zelar pela vida da Adriana, é papel da Adriana zelar pela vida do Edgar, é papel de todos nós cuidarmos de todos nós. E isso é algo que a gente precisa discernir com essa palavra. A série de mensagens tem o tema Eu Creio e Agora. E aí, amados, eu finalizo então essa palavra, finalizando essa série, deixando esse ensinamento para nós. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão para Jesus, nós estamos nos comprometendo a não ser apenas um frequentador de culto. Nós não estamos apenas firmando um compromisso com Deus de ser participante de reuniões. Nós não estamos apenas mudando o nosso status para a pesquisa do IBGE, para quando perguntarem para você qual é a sua religião, você falar, eu sou cristão protestante. Não, o propósito de Deus, quando nós levantamos a nossa mão para o Senhor Jesus, é viver nessa terra aqui, irmã Beth, como sacerdotes do Senhor, como homens e mulheres que zelam para que o reino de Deus cresça e as pessoas cresçam com saúde espiritual, é estar pronto para servir uns aos outros. E é uma pena que palavras como essa sejam repetidas às vezes como um mero jargão. A gente precisa resgatar o peso de certas palavras. Quando a gente fala que somos sacerdotes do Senhor, reino de sacerdotes, uma coisa que a gente aprende na palavra é que um sacerdote carregava sobre si uma grande responsabilidade. Conta-se que sacerdote, quando ia oferecer o sacrifício no Santo dos Santos, entrava com sininhos em suas roupas, porque a depender do que acontecesse lá dentro, ele poderia ser fulminado pela glória de Deus. O sacerdote não brincava com o seu ofício, era algo que poderia custar a vida dele. E quando a gente olha para essa palavra aqui, Edmilson, a gente não pode ignorar isso. Ser sacerdote envolve privilégios maravilhosos. Nós podemos entrar na presença do Senhor e desfrutar das bênçãos espirituais, da libertação plena, do cuidado total do nosso Senhor, mas nós temos uma grande responsabilidade nessa terra. E um dia nós chegaremos diante do Senhor para apresentar as nossas mãos a Ele. Um dia nós estaremos diante do Senhor e o texto bíblico nos ensina que todos nós prestaremos contas diante do nosso Senhor sobre o que fizemos com a nossa vida. E eu oro para que, em nome de Jesus, todos nós possamos chegar diante do Senhor e entregar diante dele: Senhor, eu vivi para a glória do teu nome na terra. Senhor, eu vivi como sacerdote na terra, eu cuidei de vidas, eu zelei pelo seu rebanho, eu vivi em comunhão com o Senhor e com comunhão com o seu povo. Que a gente possa viver essa palavra em nome de Jesus. Amados, Deus conta conosco. O mundo que a gente vive, a gente vê diariamente o que acontece, a gente vê diariamente para onde as coisas estão caminhando, e o Senhor conta conosco para fazermos a diferença em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, para nós orarmos.
pudesse colocar de pé. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Senhor, nos ajude a, linkando com a palavra que recebemos aqui hoje pela manhã, Senhor, que nós possamos entender o nosso papel. Assim como o Senhor falou para Moisés quando levantou para libertar o povo hebreu do Egito. Senhor, nós vimos ali naquela palavra que o Senhor dá uma ordem a Moisés, que ele apenas falasse. O Senhor daria para ele as palavras, e tudo que Moisés tinha que fazer era abrir a boca e falar para Faraó e falar para o povo. Quem faria a obra no coração de Faraó e no coração do povo seria o Senhor. E quando nós olhamos para essa palavra também, o Senhor conta conosco para cuidar do seu rebanho, para sermos povo do Senhor e zelarmos pela vida do povo do Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos viver essa palavra. Nós queremos fazer a diferença, nós queremos, Senhor, realmente viver essa palavra que diz: nós somos um reino de sacerdotes. Ninguém aqui foi chamado apenas para assistir o que acontece, nós somos chamados para nos envolvermos nessa obra, nos envolvermos com a Tua missão, fazermos a diferença nesse mundo. Senhor, nos ajude, grava essa palavra no nosso coração, grava todas as mensagens que recebemos, Senhor, e que possamos praticá-la na nossa vida. Fazemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus.